Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Obrigada, Jesus. Oh, obrigada pela sua presença. Nós exaltamos a sua presença. Sua palavra diz que se 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, o Senhor está aqui. Jesus está aqui, querido. Obrigada. O nosso Jesus, aquele que nos ama tanto, está conosco. Seja exaltado, Jesus. Seja engrandecido através das nossas vidas. Que a nossa vida te exalte, que os nossos comportamentos, que as nossas atitudes, que tudo em nós seja um reflexo vivo de Jesus Cristo nessa terra. Eu queria que você pudesse se consagrar ao Senhor, levantando as suas mãos e amando o amado da sua alma, amando profundamente aquele que morreu por você, mas que ressuscitou, que pagou um preço pela sua vida. Oh, Jesus! Meu amado Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Aleluia, meu Jesus, o meu Jesus. Tu és tão bom, tu és tão lindo, tu és tão gracioso, tu és tão doce, tu és tão poderoso, o meu Jesus, o meu Jesus. Jesus, tu és digno, tu és o início, tu és o fim, tu és tudo para nós. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Oh, Jesus, aleluia. Doce presença. Só desfruta, querido, porque Ele está aqui. Oh, Jesus Cristo. Só mais uns minutinhos, vamos orar em línguas. Oh, vamos ativar a consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Ativa, ativa. Ele habita em você. O poder de Deus está em nós. Vamos para o profundo, vamos para o profundo, vamos para o profundo de Deus, profundo de Deus. Hey, bringana, 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 hey.
que tem mais. É no profundo que tem mais. É no profundo que tem mais. Profundo, 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 profundo. Hey, profundo, profundo, no profundo. Hey, se braga nas teleneganebresse. Hey, braba na Ribabasto, Viganaste, Recebrodos, no profundo tem mais, é no profundo de Deus. Oh, desejo profundo, desejo profundo, desejo ir mais fundo em Deus. Raganaste, Romosticanaste, Lerebros. Oh, uma intimidade maior com Ele. Uma intimidade maior. Uma intimidade maior. Maior. Mais profundo em Deus. Mais profundo em Deus. Ah, eu tenho mais. Eu tenho muito mais. Rondoste reganaste branananas. Braganas sobrendederedres. Sibroconos. Sobracanas telereguei. Oh, aleluia. Sobracanas. Jesus. Me consagra a ti, Jesus. Me consagro a ti, Jesus. Eu me consagro a ti, Jesus. Consagro, Pai, minha vida a ti. Consagro a ti, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus, querido. Eu queria que você pudesse sentar. Aleluia. Aleluia. Glória. Ele está aqui. Uhul. Aleluia. Então, primeiramente eu queria agradecer, o convite, a oportunidade de poder, posso falar para você assim, mais uma vez, romper com as barreiras e avançar naquilo que Deus tem para mim. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Pastor Vitor, Gabi, Ramon, Lô, muito obrigada pelo carinho, por ter acolhido também a nossa família, Diego e Camila, que estão aqui, a gente já está com saudade deles. Mas muito obrigada. A igreja é linda, vocês são exemplo, vocês são referenciais. E isso só vai crescer. Amém? Aleluia. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre um legado. Eu vou iniciar falando sobre o que significa a palavra legado. É uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor para outra pessoa. E eu quero me focar nessa segunda parte. Legado é deixar algo de valor para alguém. E sabe, queridos, foi nos deixado um legado. E eu queria falar sobre o legado da oração. O legado do relacionamento íntimo com Deus. O legado do relacionamento diário com o Senhor. Amém? E sabe, como jovens, nós precisamos aprender sim com aqueles que construíram um caminho, que construíram uma base, e que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos próprios ouvidos relatos de tantos benefícios por causa de um relacionamento com Deus. E eu queria ler um pouquinho o trecho de um livro. Inclusive eu estou relendo esse livro, que é Línguas do Kenneth Hagin. E eu queria ler para vocês algo no prefácio que o filho dele, falou algo bem interessante aqui. E ele diz assim: eu tenho memórias muito vivas ainda do meu pai. Da época quando eu tinha 6, 7 anos de idade.
quando ele ainda pastoreava sua última igreja, antes de entrar em seu ministério itinerante. Quantas vezes eu ia dormir naquela casinha antiga e eu vi o meu pai, um jovem alto, magro, de aproximadamente 31 anos de idade, sentado em sua escrivaninha, estudando a Bíblia à luz do seu pequeno abajur. Às vezes eu acordava no meio da noite e aquele jovem ainda estava ali, sentado na escrivaninha. E quando minha mãe vinha me acordar de manhã para ir para a escola, papai ainda estava sentado no mesmo lugar, com livros e bíblias abertos, espalhados por toda a escrivaninha, ou até mesmo no chão ao seu redor. Ele sempre se levantava e vinha para a mesa da cozinha para tomar café comigo e com a minha irmã, antes de irmos para a escola. E muitas vezes, quando eu chegava em casa da escola à tarde, eu encontrava meu pai ainda sentado na escrivaninha, rodeado pelos mesmos livros e bíblias. Lembro-me de tantas manhãs, quando eu acordava e descobria que meu pai havia passado a noite toda orando. Ele tomava um banho e saía para cuidar das coisas da igreja. Ficava fora o dia, sem ter dormido nada. Ele dizia, bem, o Espírito Santo vai me renovar. Então, se você alguma vez se perguntou como Kenneth Hagin aprendeu tudo o que ele sabia e tudo o que ele ensinou durante os seus quase 70 anos de ministério, agora você já sabe. Ele recebeu todo esse conhecimento e revelação estudando a palavra e outros livros e também passando horas e horas em oração. Você quer atingir em sua caminhada espiritual quanto meu pai conseguiu atingir? Bom, esse é o preço que você tem que estar disposto a pagar. Gente, eu vou falar a palavra chocada com isso. Nós vimos um homem que foi tão bem sucedido no seu ministério, na sua casa. Hoje nós somos frutos disso. Somos frutos dessas horas de oração, debruçados na palavra. Quantos aqui são resultados dessa palavra da fé? A nossa família, as pessoas que nós estamos alcançando, elas também serão os resultados de uma vida. De uma vida dedicada à presença. A estar na presença. A construir um relacionamento íntimo com o Senhor. E sabe, hoje nós estamos nos últimos dias e ele fala aqui algo desses últimos dias. Mas quando sabe que esse livro aqui faz um tempão, gente. Ele já estava falando aqui dos últimos dias. Ou seja, hoje nós estamos bem mais perto desses últimos dias. Eu acredito, querido, que está muito pertinho mesmo. Sabe, um funil já está no finalzinho de sermos arrebatados. Falta bem pouquinho. E ele diz aqui, os últimos dias estão às portas. E Deus está buscando aqueles que estão dispostos a pagar o preço em oração. E nós voltamos, queridos, para o princípio daquilo que nós realmente fomos chamados. Adorar a Deus e se relacionar com Ele intimamente e intensamente. Nos últimos dias, no finalzinho daquele funil que está cada vez mais se estreitando, Ele está nos chamando para um relacionamento mais afinado com Ele. E sabe, nós vamos fazer isso para sempre. Que tal já começarmos a nos acostumar com isso? Com os novos níveis que Ele quer que a gente alcance. Deus quer que nós estejamos no profundo. É no profundo que a gente encontra as melhores. As pérolas são encontradas no profundo. Existem pérolas. Existem pepitas de Deus para os últimos dias. Ensinamentos, revelações, conhecimentos, direções específicas, estratégias, nós só encontraremos se nós formos para o profundo nele. No raso, Camila fez uma base muito bem feita, glória a Deus, hoje pela manhã. Mas sabe, queridos, no raso, nós não encontraremos essas pepitas.
E Ele está nos chamando, nos convocando. Tem mais. Vamos para o profundo. E no profundo eu quero te mostrar coisas que serão essenciais para esses últimos dias. É no profundo que eu quero te entregar ferramentas e habilidades para agir nos últimos dias. Sabe, queridos, eu creio que nesses últimos dias vai vir realmente uma onda de avivamento muito grande, já começou. Mas se você for estudar um pouco sobre os avivamentos, antes de avivamentos de curas, de milagres, da manifestação do poder de Deus em massa, antes de grandes coisas acontecerem no mundo, ao ponto do mundo mesmo ficar perplexo e realmente acreditando, Deus existe e eu quero o Senhor. A gente viu tantas pessoas entrando nesses níveis, como o próprio Kenneth Hagin, Kathryn Kuhlman, pessoas que só a presença de Kathryn Kuhlman, quando ela entrava, disse que coisas aconteciam. E sabe, eu creio que isso não foi só para aquele tempo, existe uma gota nesse nível e num nível maior para esses últimos dias, e quem vai provar disso sou eu e você. Amém? Mas nós precisamos estar no profundo. O relacionamento precisa estar muito intenso, muito vivo, muito forte com Ele. Porque Ele quer sim que essas coisas aconteçam, mas por trás de todo grande avivamento, antes existia um grande avivamento em oração. Existiram pessoas que construíram esse caminho. E eles construíram com os joelhos no chão e horas na presença de Deus. Está muito próximo. Nós precisamos voltar para este lugar de construir coisas no Espírito. Isso é o profundo. E sabe, você sabia que as muitas atividades, as muitas coisas que a gente precisa fazer, que são coisas tão lícitas, às vezes, se a gente não ficar muito sóbrio, essas coisas tomam o lugar da primeira parte. Por isso que muitas vezes ficamos rasos. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem a sua hora. Mas nós não podemos negligenciar o tempo com Ele. Nada pode nos tirar desse lugar. Amém? Então, queridos, foi nos deixado um legado, um caminho foi construído, exemplos foram nos dados. Existe um legado de oração. E nós precisamos continuar com esse legado hoje. E nós precisamos construir em oração aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho tempo. Porque está muito próximo. Esse grande avivamento que nós falamos, que já tem acontecido, é porque com certeza pessoas antes disso começar a acontecer, elas colocaram os joelhos no chão e elas pagaram um preço em oração para construir o caminho, para colocar os trilhos. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais trilho para ser colocado. Aleluia! Continuando, vou ler um pouquinho para você também. Esse livro, Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Esse homem tem sido levantado nesses últimos dias para nós, queridos. Com informações vindas do Senhor fresquinhas. Um homem inspirado por Deus para escrever. Aleluia! E eu vou ler para você aqui. Ele fala algo bem impactante mesmo. E ele diz assim: os primeiros discípulos dependiam do poder de Deus e clamavam a Ele regularmente pelo seu mover. Em consequência, eles experimentavam o poder de Deus de uma maneira constante e milagrosa, enquanto o poder das trevas era obrigado a recuar. Isso explica porque Samuel Chadwick escreveu: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Ele não teme os seus estudos sem oração, a sua obra sem oração e a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. O próprio diabo sabe o poder da oração. Porque nós sabemos, querido, que é um princípio da palavra de Deus. É um princípio que Deus mesmo criou. Nós precisamos construir primeiro no reino do Espírito para ver
com os nossos próprios olhos aquilo que nós construímos em oração. Por isso que ele teme a nossa oração. Por isso que às vezes entra o engano de, eu estou fazendo para Deus, eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus com muita força. Amém. Mas se isso está te tirando do lugar onde você deveria estar em Deus, você precisa organizar a sua vida. Você precisa ajustar isso, mesmo fazendo para Ele. Porque como Camila falou hoje pela manhã, para Deus mais importa estar com Ele. Nós precisamos estar com Ele, queridos. E ele ainda continua. Eu gosto da maneira como o escritor Max Lucado fala disso. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Um legado que Jesus deixou para os próprios discípulos. Aqueles homens que andavam com Deus, eles viam o relacionamento que o próprio Jesus Cristo tinha com o seu Pai. E sabe por que eles priorizavam tanto o relacionamento? Porque eles viram de Jesus isso como um exemplo. Os discípulos, eles são um exemplo a ser seguido em relacionamento com Deus. Eles tinham um relacionamento diário. Se você ler Atos, você vai perceber isso. O relacionamento era diário, era de todos os dias. Eles amavam a presença, eles eram constantes nesse relacionamento, eles eram íntimos. E a Bíblia é bem clara que quando muitas vezes eles oravam, Deus se manifestava com grande poder, não era assim? Vemos muitos relatos. Lá em Atos 3:1 diz que Pedro e João estavam a caminho do templo para a hora 9. Era algo regular essa hora. Era a hora da oração, era a hora do relacionamento, era determinado, era estabelecido e era diário. Era reservado para se relacionar. Em Atos 4:31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Quando eles oravam, Deus se manifestava com poder. E diz que ainda lhes eram acrescentados intrepidez e ousadia. Muitas vezes eu fico me perguntando, nós estamos nos últimos dias e às vezes a gente se depara com tantas situações e a gente fica, onde é que está a intrepidez e a ousadia de Paulo? A ousadia e a intrepidez de Pedro e João. Não ficou lá. Eles provaram de algo, mas nós também podemos provar. Aleluia! Deus é muito bom. Eu posso perceber, querido, lendo Atos, que a oração era uma prioridade. Você pode repetir essa palavra comigo? Prioridade. Não era o resto do tempo deles para Deus. Era uma prioridade, era uma necessidade. Eles sabiam que eles não podiam fazer o que eles precisavam fazer sem antes ter estado naquele lugar. Sem antes ter ouvido as instruções daquele que conhece o invisível. Daquele que conhece o que está por trás da curva. Daquele que vê o que nós não vemos. E muitas vezes estamos cansados, enfadados de fazer, ou até se perguntando, por que com fulano acontece isso e comigo não? Nós estamos pagando um preço de oração para que essas coisas se manifestem, porque diz que quando eles oravam, quando eles se relacionavam, quando isso era diário, quando isso era intenso, quando isso era fervente neles, Deus se manifestava com poder, com glória, com milagre, com maravilhas, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria. Por causa de um relacionamento, por causa de um lugar onde eles estavam dando a prioridade. O que falar de Jesus? Ele é o nosso maior exemplo. Jesus se relacionava. Nas situações mais específicas, Jesus antes tinha um tempo com o Pai.
Ele se relacionava diariamente, mas existem algumas passagens que elas são bem claras, que diz assim: e Jesus orou antes até mesmo de escolher os seus discípulos. Ele foi o quê? Ele foi ouvir daquele que conhece todas as coisas. Ele não tomava as decisões sem antes ouvir Deus. Porque conosco, nos dias de hoje, como discípulos de Jesus, com o Espírito Santo, o poder dele habitando dentro de nós, a gente quer tomar as decisões sem antes consultar ele. As nossas decisões precisam ser baseadas naquilo que ele nos diz. Isso inclui relacionamento, isso inclui profissão, isso inclui do mais simples ao mais complexo, da mais simples decisão à mais complexa decisão. Isso inclui, querido, até a roupa que você veste. Até a roupa que nós vamos vestir. Tudo na nossa vida precisa ser antes baseado naquilo que nós ouvimos dele. Mas sabe por que muitas vezes estamos quebrando a cara e sem saber para onde ir? Porque nós não estamos decidindo pagar um preço de estar com ele. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais priorizamos esse relacionamento, quanto mais isso se torna constante, mas ele fala conosco, mas ele traz direções, mas ele clareia aquilo que está escuro, que está embaçado. Ele não nos deixa sem respostas. Deus nunca vai te deixar sem resposta. Ele tem a resposta para todas as áreas da sua vida. Você só precisa buscá-lo intensamente. Aleluia. Os apóstolos, eles aprenderam a orar com Jesus. Jesus deixou para eles um legado de relacionamento. Primeiro com o Pai. Primeiro com Deus. Sempre. Continuando, eu acho que vocês vão acabar gostando desse livro e vão ler, hein? Esse livro ele é muito bom mesmo. Mas eu não vou negar, esse capítulo ele mexe comigo. E ele diz assim: o evangelista D.L. Moody disse: nunca se ouviu dizer que Jesus ensinou os discípulos a pregar. E eu comecei a observar isso. Será que eu falei, é mesmo? E comecei a observar, a ler, lendo João. Eu gosto muito de ler João. Comecei a ler e comecei a me focar nisso. E é verdade. Se quiser, faz o teste. Mas Jesus ensinou eles a orar, a se relacionar com Deus, porque ele sabia que para que eles pregassem com intrepidez e com ousadia, antes disso, antes de fazer, eles precisavam estar. Antes de pregar com ousadia e intrepidez, antes das portas serem abertas, eles precisavam orar, se relacionar. Amém? A oração era o centro do ministério do próprio Jesus. As escrituras mostram que ele costumava se retirar da companhia dos outros para passar tempo com o seu Pai em oração, a qualquer hora do dia ou da noite. E assim como os discípulos fizeram com muitos aspectos do ministério de Jesus, eles imitavam o seu comportamento, fazendo da oração uma disciplina diária em suas vidas. Você poderia repetir isso? Disciplina. Você sabia que para orar, para se relacionar com Deus todos os dias de uma maneira constante, você precisa de disciplina? Assim como nós nos disciplinamos muitas vezes a exercitar o nosso corpo físico, eu vou falar para você. Eu sempre gostei de fazer caminhada e tudo mais, pilates, mas eu nunca fui muito de fazer musculação. Mas eu cheguei num ponto que eu entendi que eu preciso, não é uma necessidade já. Na verdade, se tornou uma necessidade. Eu precisava fortalecer. Eu precisava ganhar massa magra. Eu fui num médico e ele falou: você precisa ganhar massa magra. Isso é algo essencial para você.
E aí, ou seja, para ganhar massa magra, eu teria que fazer uma musculação. Mas nunca foi algo que brilhou os meus olhos, não. Fiz há um tempo atrás, mas não gostava. Então eu ia sempre para aquilo que me deixava mais confortável, melhor. E comecei a fazer musculação. E meu Deus do céu, eu confesso a você, eu estou tendo que ter muita disciplina para me acordar, para ir. Quando eu vou, é aquilo que todo mundo fala. É só dar o passo de ir. Porque quando você volta bem renovado, com mais energia. Você começa a perceber os benefícios do exercício físico. E aí você olha e diz, realmente é uma necessidade. Eu não posso viver sem isso. E aí eu queria trazer esse exemplo para a oração, para o relacionamento com Deus. Existe disciplina. Do mesmo jeito que nós nos disciplinamos, para quê? Se eu não consigo me exercitar sozinho, eu vou colocar um personal. Então a gente se organiza de todas as formas, né, não, Diego? Para quê? Para que haja disciplina naquilo que é uma necessidade para a nossa vida. Para que o nosso corpo físico fique forte, renovado, mais feliz, que a gente fique cada vez melhor. Não é assim? E por que muitas vezes nós não nos disciplinamos espiritualmente? Porque muitas vezes nós colocamos tanta força no que é físico, no que é natural. Mas quando a gente vai para as disciplinas espirituais, a gente fraqueja facilmente. Só que, assim como o corpo físico precisa estar forte, assim como o corpo físico tem a necessidade de fazer o exercício para que o bem-estar chegue, é uma necessidade o nosso relacionamento com Deus. Ele é essencial. Ele não é opcional. Não é uma opção para a nossa vida. Se nós queremos adquirir sabedoria, se nós queremos adquirir direções de Deus, se nós queremos ouvir as respostas que nós precisamos, não é uma opção se relacionar com Deus. É uma necessidade. Sem esse relacionamento nós não vivemos. Sem esse tipo de relacionamento, nós não conseguiremos caminhar da forma que nós deveríamos caminhar no propósito pelo qual Ele nos chamou. Sem esse relacionamento, graça não vem, habilidade não chega, força não é renovada. É nessa presença onde nós encontramos tudo o que nós precisamos. E Jesus é o nosso maior exemplo. Fala assim comigo. Necessidade. Essencial. Nós precisamos chegar no ponto disso mesmo. Hoje. E aí, como foi? Como foi o meu dia hoje? Fiz isso, fiz aquilo. E o meu relacionamento com Deus? Qual foi o momento que nós paramos para ter um tempo com Ele? Sabe, nesse período que os meus filhos, a idade dele é muito próxima, né? Um do outro, 1 ano e meio. Então eu praticamente estava com 2 bebês e isso demandava muito de mim. O início foi bem cansativo, mas agora já está mais fácil. E eu vejo que foi muito bom assim, muito próximo. Mas sabe, queridos, no início demandava muito, eles eram muito dependentes de mim. E eu lembro que eu ficava com saudade da época em que eu tinha tempos e horas com o Senhor. E eu lembro que uma vez eu chorando dentro do banheiro, eu falando para Deus isso. E Ele falou que, filha, eu estou com você em qualquer lugar. Agora mesmo, se o teu tempo é no banheiro, tomando banho, vamos conversar. E muitas vezes, meu maior tempo, eu falava para Perilo, eu vou tomar banho. Se era para já avisar assim, eu vou demorar, porque eu vou falar com o meu pai. E ali eu entrava no banheiro, no chuveiro. Eu nunca imaginei que naquela fase da minha vida, os meus melhores tempos com o Senhor foi debaixo do chuveiro. E muitas vezes nós colocamos desculpas. Meu relacionamento não está tão afinado com o Senhor, é porque eu trabalho muito. Não, é porque o serviço na igreja me atola, me consome. Não, é porque.
E nós colocamos os porquês num relacionamento que é essencial. E depois ficamos nos perguntando, cadê a graça de Deus? Meu Deus, eu estou sem força, eu estou cansado. Depois nós ficamos procurando os benefícios de algo que nós não estamos tendo, porque nós não estamos naquele lugar que vai nos trazer os benefícios, que vai nos trazer aquilo que nós realmente precisamos. Eu não sei qual é a tua rotina, querido, mas na sua rotina, Deus precisa se encaixar. Ou você tem que dar um jeito de encaixá-lo, porque Ele é prioridade nas nossas vidas. Vá para debaixo do chuveiro. Na hora que você está cozinhando, comece. Ah, mas o único tempo que eu tenho é quando eu vou fazer a comida. Ok. Começa a fazer a comida, começa a orar em línguas. Ali coloca um louvor. De repente você pode se pegar ajoelhada no chão até intercedendo por alguém. Mas não menospreze o seu tempo com Deus. Não deixa de lado isso, querido. O tempo é quando eu vou para o trabalho, que eu consigo colocar um louvor. Amém. Então faça isso constantemente. Torne isso uma prioridade. Mas faça, porque é necessidade, é essencial. Sem isso, você não vive. Aleluia. Sem esse relacionamento intenso, não vai dar certo. Ah, mas Deus tem tantas promessas para a minha vida. Deus tem tanta coisa para fazer. Sim, você vai fazer muito com Ele, mas precisa estar com Ele primeiro. Porque como é que a habilidade, a unção e a graça vai vir sobre você? Sobre mim. Não é plim-plim, não. É preço pago. Não é mágica. É se disciplinar para se ajoelhar. É se disciplinar para acordar 1 hora antes. É de se disciplinar para debaixo do chuveiro marcar lá um tempo. Não sei qual é o lugar, mas nós precisamos estar na presença dele intensamente, constantemente, diariamente, todos os dias. Ele é a primazia das nossas vidas. Sabe, querido, Jesus nos colocou como prioridade. Jesus estava no desconfortável. Mas Ele colocou esse plano, esse propósito, nos vendo lá na frente como prioridade. Porque nós não podemos priorizá-lo hoje. Um preço foi pago por nós. O que é, diante daquilo que Jesus pagou por nós, a gente pagar um preço de se relacionar diariamente com Ele? E é aquela coisa, como o exercício físico. É uma disciplina. Muitas vezes você não está com vontade de orar. Mas aí você vai. Porque é necessidade. É essencial. Porque eu amo o meu amado. Porque sem Ele eu não vivo. Porque eu preciso das direções dEle. Aí você entra naquela presença. Entra na presença que eu falo. No sentido, no seu quarto. Naquele lugar. No seu carro. Você prioriza aquele tempo. E você começa a se relacionar com aquele que habita dentro de você. Começa a orar em línguas, começa a ler, faz um devocional. Não sei, Ele mesmo pode te guiar nisso. Ah, eu não sei nem como começar a ler a Bíblia. Pede a Deus, Ele vai te mostrar. Até quais são os livros que você deve iniciar. A próxima leitura que nós devemos fazer. E aí a gente começa, às vezes começa até assim, né? Às vezes até só balbuciando. A mente lá cheia de coisas na cabeça, pensando em muitas atividades, muitas coisas. Mas aí a gente começa a se concentrar, a gente começa a entender, então eu estou sendo intencional, eu preciso ser proposital nesse momento. E a gente até começa colocando força. Mas de repente, a gente não quer mais nem sair, porque nós nascemos para isso. Faz parte da sua essência. É a nossa essência, querido. Nós nascemos para isso. Primeiramente para estar com Ele. Jesus pagou aquele preço para um relacionamento. Aleluia.
o nosso mais íntimo. Pensa aí num relacionamento que você tem, marido e mulher, já existe uma intimidade, às vezes muitos anos de casado. Ainda não é o teu principal. Ainda não é o teu mais íntimo relacionamento. Não é. Existe um principal relacionamento. E é com o Espírito Santo. Quantos já nasceram de novo aqui? Quantos entendem que o Espírito Santo passou a habitar em você? Quantos entendem que o Espírito Santo, ele quer relacionamento? Mas como está o seu relacionamento com ele? O que é que está lhe tirando do foco? O que é que está fazendo com que você passe o dia inteiro fazendo outras coisas, mas no final do dia, você deita a cabeça no travesseiro, Pai, obrigado por esse dia. Dormiu. Quem está nos tirando do foco? O que está nos tirando dessa prioridade? Eu creio, querido, que nessa noite nós vamos ajustar algumas coisas em nós. É você e ele ajustando. É você e ele, eu e ele me comprometendo. Senhor, assim como eu sou tão disciplinado no exercício físico, eu vou ser disciplinado a ter um relacionamento contigo. Eu vou falar para você algo. Hoje, eu demorei um tempo para ser mãe. Eu vi um milagre de Deus acontecer na minha vida. O médico olhou para mim, a médica da ultrassom, tinha feito vários exames tentando engravidar. Fui para vários médicos. E a médica da ultrassom, depois de muitas ultrassons seriadas, os médicos aqui vão entender, tentando ver lá se eu conseguia ovular, ela falou para mim de uma forma bem, tentando, Stephanie, eu acho que já era bem a terceira ginecologista que eu ia, e a médica da ultrassom, ela sempre me acompanhava nesses mesmos exames. E eu lembro que ela falou para mim assim, Stephanie, teu ovário não ovula. A gente já tentou de todo jeito, com medicação, com tudo, nada, ovulava, não ovulava. Eu fazia a ultrassom naqueles dias do ciclo para ver se rompia o óvulo, nem aparecia. E elas tentando me encorajar, vamos tentar por esse caminho, por esse lado. E eu lembro, querido, que eu comecei a dizer, Senhor, eu não vou mais estar batendo de porta em porta. Porque eles não têm a resposta, mas você tem a resposta. E eu cansei de ficar indo pela minha própria cabeça, pela minha própria mente e pelos meus próprios braços. E eu lembro numa tarde, algo muito simples, eu comecei a orar em línguas e eu disse, Senhor, a sua palavra é muito clara. Eu comecei a dar uns exemplos. Eu tenho o exemplo de Ana, que era estéril. Eu tenho o exemplo de Sara, que era estéril. O Senhor deu filhos a essas mulheres. Eu estou num lugar lícito. Eu posso orar por isso e eu posso ter a minha resposta. Porque eu estou baseada na sua palavra. Eu lembro que eu falava isso com muita... Eu acho que eu nem lembro. Era uma mistura de angústia. Era tanta coisa dentro de mim. E eu lembro que eu comecei a me acalmar, comecei a orar em línguas e veio uma palavra dentro de mim. Alimentação. Nossa, gente, para mim aquilo ali foi Falei, alimentação? Para mim eu não estava entendendo nada. Eu vou contar esse testemunho bem rápido para vocês. E aí eu lembro que essa palavra alimentação, e eu comecei, certo, Senhor, mas eu preciso dos próximos passos, o que isso significa. Mas eu fiquei com aquilo, comecei a orar, comecei a ajustar algumas coisas que na minha cabeça eu achava que, às vezes comia um pouco de doce, comecei a reduzir algumas coisas lá em casa. Comecei até a ler sobre isso, porque a única palavra que eu tinha era alimentação. Então eu comecei a estudar baseado naquela palavra que ele tinha me dado.
E eu comecei a fazer por mim mesmo, por Perilo mesmo, aqueles ajustes. Mas na mesma semana, ele chegou lá em casa e falou: amor, eu conheci um casal lá da igreja e eles querem muito nos conhecer, eles querem entrar em tal departamento. Na época a gente supervisionava os departamentos que eles queriam entrar. E aí eu sei lá, assim, do nada eu convidei eles para vir jantar aqui em casa. Não era algo habitual. Você conhece uma pessoa um dia num aconselhamento e na mesma semana você convida aquele casal para estar sentado na sua mesa, na sua casa, comendo. E aí eu falei: nossa, foi mesmo? Foi, tá bom. Então a gente preparou a comida, recebemos esse casal. E naquela conversa, eles começaram a contar o testemunho deles sobre gravidez. E sobre algumas situações que eles estavam vivendo. E aí eles começaram a falar sobre um médico específico lá em Campina Grande. E ali naquela conversa com aquele médico, ela falando sobre esse médico, e eu e Perilo sempre entreolhando assim, né? Porque eu estava lembrando da palavra alimentação. O casal na mesma semana, na minha casa, falando sobre uma pessoa específica. Querido, eu estava juntando tudo. A resposta tinha chegado, porque eu decidi priorizar o relacionamento com aquele que tem a resposta. E eu lembro, querido, meus filhos são resultados daquele dia. Mas a gente ainda continuou em fé, porque eu lembro de muitas vezes que Perilo pegava a palavra e ele mostrava, colocava diante do Senhor a palavra. Ele dizia: nós temos direito disso, Pai, eu sei que o Senhor vai realizar. E eu lembro que ela falou: você quer que eu marque? Aí eu acabei falando para ela, e ela disse: não, eu vou marcar com ele. Ele se tornou até íntimo da nossa família, eu vou conseguir para você. Ele é muito cheio, mas eu vou conseguir para vocês. Querido, no outro dia a secretária do médico liga para mim. Eu tive até um susto. E para isso, era particular, não aceitava o meu convênio. A gente ainda tinha que crer para a consulta, né? O dinheiro da consulta. Mas o dinheiro chegou, tudo chegou, nós sentamos diante daquele homem, que nem crente é, e ele olhou para mim e falou: qual é o problema de vocês? Eu falei: é esse. Ele disse: você vai tirar isso da sua alimentação. A gente vai fazer alguns exames específicos aqui. Mas é simples. Eu já vi casos mais complexos que o seu. O quê? Você não ovula, você não vai engravidar? Claro que você vai. Daqui a um ano, no máximo, você engravida. Ele foi simples assim. Mas eu peguei aquilo ali. Aquela palavra como Deus falando comigo. Querido, aquilo não era algo, foi uma coincidência. Não foi coincidência, não. Foi resultado de um relacionamento. Foi resultado de uma entrega. Foi resultado de fé. Foi resultado de colocar diante dele a palavra. Foi resultado de se relacionar com aquele que sabia qual era o problema. Qual era a situação dentro do meu próprio corpo. Ele sabia exatamente o que funcionaria para mim. Os médicos tentaram várias coisas e não funcionou. Mas ele me falou a resposta. Amém. Queridos, eu me submeti àquilo. Perilo se submeteu também. E olha que não foi fácil algumas coisas, porque a gente precisava deixar algumas coisas de lado. Hábitos alimentares. E você pensa que é fácil deixar hábitos alimentares? Não é. Só sabe quem passa pela situação. Foi resultado de disciplina, de relacionamento. Qual é a resposta que você precisa? O que é que está te incomodando no teu relacionamento? Qual o problema que você está enxergando dentro da sua casa? Eu sei a resposta para você. Afine o seu relacionamento com Deus. Afine o seu relacionamento com o Espírito Santo. Decida pagar um preço de se relacionar com Ele. A resposta vai vir e vem completa. Os resultados vão vir. Os resultados, queridos, vão vir. Se nós decidirmos pagar o preço que é necessário. Vamos pegar um relacionamento de marido e mulher, por exemplo. Muitas vezes nós queremos um relacionamento perfeito. Nós queria que fulano fosse assim, que ciclano fosse assado. Queria que as coisas acontecessem no plim-plim. Mas como família, nós precisamos também pagar um preço de construir a base daquilo que nós queremos ver na nossa própria família. O problema
não está em Deus nos dar as respostas. O problema está em nós mesmos, que somos indisciplinados. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está na minha indisciplina. O problema está nas minhas escolhas. O problema está nas minhas prioridades. Se está invertido, está errado. Vamos ajustar, querido, esse relacionamento. Vamos afinar esse relacionamento. Como marido e mulher, muitas vezes, se senta e se afina e se ajusta. Para quê? Para melhorias. Nessa noite, Deus quer afinar e apertar alguns parafusos que estavam soltos. Mas é para melhoria. É para você ter a resposta que você precisa, porque Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver satisfeito. Mas sem um relacionamento com Ele, não tem respaldo. Não tem base. Não tem fundamento para que algumas coisas aconteçam. Construa a base. Coloque o alicerce para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. A base e o alicerce é se relacionar com Ele. Sem fundamento, não vai vir resultado. Eu queria que o louvor pudesse vir. Profundo. 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 Para muitas vezes a gente pensa, eu queria tanto saber como conquistar o coração de alguém com relação a receber Jesus mesmo dentro da nossa própria família. E às vezes a gente fica quebrando a cara, tentando procurar uma forma. Às vezes, queridos, nós estamos perdendo tempo demais com algumas coisas. Porque se a gente fosse para o relacionamento profundo, rapidinho a gente sabia como resolver isso. Ou como se mover naquela situação. Eu falo para você, para ser pai e mãe, hoje eu entendo isso. No mundo louco de hoje, para ser pai e mãe, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu olho para os meus filhos hoje e eu falo sobre isso porque é um dos meus maiores desafios hoje. É poder olhar para os meus filhos, entender o propósito de Deus para a vida deles e fazê-los se encaixar nisso. Desde pequenininhos. Muitas vezes eu oro, Senhor, eu te peço sabedoria. E eu falo com o Senhor, vou me relacionar com Ele. Porque às vezes eu não estou sabendo nem me relacionar com os meus filhos. Em determinadas fases, em determinadas situações, às vezes está trabalhoso. Mas eu digo, Pai, você criou Estevão. Foi você quem criou Luca. Você os criou. Você foi o arquiteto que planejou todas as coisas. Essa fase está difícil. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como lidar com eles nessa situação. E sabe, querido, Deus é tão lindo. Vem aquela resposta tão simples. Luca, você faz isso. O Estevão é diferente. Eles são diferentes. E vem coisas tão específicas, sabe? Eu estou falando de uma área na minha vida que hoje eu estou vivendo e que eu olho e eu enxergo, eu digo, meu Deus, como eu preciso estar cheia do Senhor. Íntima com Ele. Com a sensibilidade aguçada. Quanto mais íntimos de Deus, mais nós nos parecemos com Ele. Mais rápido a gente escuta a sua voz, mais fácil é entender aquilo que Ele está falando dentro de nós. Porque quanto mais perto dEle, mais a palavra diz que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui? Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós somos ovelhas dele. E nós reconhecemos a sua voz. Mas são tantas vozes, querido. Se a gente não tiver nesse relacionamento muito íntimo com Ele, sem a sensibilidade, outras vozes podem confundir a voz dele.
cabeça cheia de muitas coisas. Isso pode fazer... Oi? Tô no tempo. Tô no meu tempinho ali, ó, bem certinho. Aleluia. Vamos ficar em pé. E nesse pouquinho de tempo, vamos nos decidir para aquilo que nós precisamos nessa noite, querido. Vamos nos comprometer. Vamos nos consagrar. Vamos nos arrepender.